Fala pessoal, hoje eu estou de volta depois de um tempo parado, um tempo de pausa, porque eu estava tentando refletir sobre um pouco do propósito do canal. Se você já me acompanha aqui, você sabe que a meta do canal é te ajudar a conseguir um emprego dos sonhos aqui na área de TI, certo? Então eu venho refletindo sobre isso aí, passei um tempinho analisando aqui também as playlists, os conteúdos dos vídeos, quais são os mais olhados, quais são os menos olhados, onde é que está o maior interesse do pessoal, e também venho percebendo várias perguntas de pessoas que estão iniciando agora na área de TI. Como é que você começaria? Se eu olhasse para trás, como é que eu faria? O que é que eu acho que um profissional da área de TI deve trazer como bagagem, assim, a base, para depois daí começar mesmo. Estou trazendo isso aqui de uma perspectiva vinda da prática, tá? Olhando assim meus 10, 20 anos para trás e olhando o que é que eu realmente uso na minha carreira, o que é que eu realmente uso no meu dia a dia, o que é que vai me fazer assim que eu receber um emprego, que eu entrar na empresa, não ficar perdido e me sentir assim, peixinho fora d'água, que é o que acontece com muitos devs que vão assim para esses code camps, né, que aprendem alguma coisa específica, fazem um projetinho e acham que já sabem tudo, que já estão aptos a entrar assim no mercado, e aí é onde eles falham, certo? Onde eles pecam, porque isso é uma falsa promessa, prometer uma coisa que na verdade não condiz com aquilo que a prática, a realidade realmente espera e exige de você. Então eu vou trazer aqui basicamente os pontos para você se atentar a isso e tentar aprimorar seus conhecimentos nesses setores que eu vou especificar para vocês, porque são vindos da prática, para você não se sentir perdido. E o resto você vai aprender no decorrer da sua carreira, tá? Não se preocupe em querer abraçar o mundo com dois bracinhos, porque não vai dar, tá, pessoal? Então é muito importante que você entenda esses pontos que eu vou te passar aqui, que é olhando para minha carreira assim para trás, o que é que realmente faz o nosso ganha-pão, o que é que vai te diferenciar e colocar na frente de muitos desenvolvedores de bootcamps por aí afora. Quer queira você ou não, hoje em dia você tem que saber usar o terminal, tá? Antes de você ir para o Git, você tem que saber usar o terminal. Por quê? Porque o terminal hoje ele está omnipresente, ele está em tudo que é lugar. Você tem que saber listar diretório, você tem que saber listar pastas, mover diretórios, navegar entre eles, criar arquivos, diretórios, abrir um editor de texto partindo do seu terminal para você editar coisas. Por que eu digo isso? Porque foi uma das primeiras coisas que eu esbarrei quando eu entrei para a área de TI. Embora eu tenha feito 1 ano e meio de pós-graduação, quando eu entrei para a área de TI, eu levei muita pancada, o povo achando que um profissional tem que saber fazer. Eu tive que escutar muita coisa, engolir muito sapo, e eu não quero que você passe por isso, porque é uma coisa essencial, tá? Então, você tem que aprender a se conectar através do SSH. Se você não sabe o que é o SSH, você vai aprender aí a um servidor remoto, porque quando você fizer deployment, né, quando você tiver o seu produto em algum lugar, seja nas nuvens ou num servidor remoto, você vai ter que acessar isso. E como é que você faz isso? Se conectar através do PuTTY, que é a mesma coisa, só que através de um Windows-based connection. É uma conexão através de uma janelinha que você se conecta também, mas vai precisar desses parâmetros também, dos mesmos parâmetros que você precisaria se você tivesse fazendo a conexão através de um SSH. E aí, depois que você aprende isso aí, você se familiariza com o terminal, você vai aprender Git. Primeira coisa que você vai fazer quando você chegar no seu projeto, na sua empresa, vai dizer, tá aqui, repositório, o endereço, faz o clone aí, deixa a tua máquina pronta para depois eu começar a te dar os steps, o passo a passo de como a gente vai levantar o projeto, fazer o que é preciso, né, fazer o setup das coisas. Então aí você já vai se sentir perdido mesmo. Se você não estiver familiarizado com Git, você vai sofrer bastante. Então é isso que eu quero te dar assim, olhando para trás. Então, como criar um projeto, clonar um projeto, setar o seu SSH key, né, no seu terminal. Esses pontos que eu estou trazendo aqui são must know, tá? Você tem que saber isso. Muita gente só foca em programação e resolver problema. Não é, gente. É o nosso ganha-pão. Programar é um pedacinho disso daí. O resto ao redor é o que vai te diferenciar, tá? O que vai te fazer se sentir bem, se sentir confortável. E aí você vai evoluir no decorrer da sua carreira, tá? Então, bem, você vai ter que aprender uma coisa muito, mas muito importante mesmo. Escreve isso aí, põe aqui, tatua aqui na tua cabeça, resolver conflito no Git. Se você souber resolver conflito no Git, no terminal, melhor ainda, porque aí você fica independente de qualquer modinha, de qualquer aplicativo. Uns usam o Bitbucket, uns usam não sei o que, o outro usa a IDE do Eclipse, o outro usa a IDE do Android Studio. Eu faço tudo no terminal, então fica independente disso, porque isso não muda. É que nem SQL. Quando você sabe o que é SQL, né, os comandos para um banco de dados, é uma das coisas que são mais constantes, quase não muda praticamente desde que eu comecei. Então, você uma vez sabendo essa base, aí você pode ir para qualquer lugar, você não vai sentir problema, não vai sentir desconforto, tá? Vai ser apenas uma ferramenta nova que trabalha em cima disso que você já sabe,
mas aí você já vai saber resolver sem problemas, tá bom? Terceiro passo, saber usar uma ou duas IDEs, que são os ambientes de desenvolvimento. Então você vai aprender a usar IntelliJ, o Eclipse ou Visual Studio. Por que eu digo essas três? Não comece com editor de texto puro, não comece com, sei lá, alguma coisa mirabolante que você achou super fancy aí, né? Não faça isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas são as três mais utilizadas no mercado que você vai esbarrar cedo ou tarde. Visual Studio, tudo que é relacionado a web, não sei o que, Visual Studio. Tudo que é relacionado a coisas mais complexas, mais pesadas e corporativas, aqui na Europa eles usam muito o Eclipse e o IntelliJ, tá? O IntelliJ você usa muito quando você está desenvolvendo para o Android Studio, que é criado em cima do IntelliJ, e o IntelliJ para tudo que é parte de servidor, você vai usar o IntelliJ também, tá? Então sugiro você pegar essas três ideias na Community Edition e trabalhar em cima delas, tá? Tendo essas três aí e entendendo como elas funcionam, você está muito bem na fita, certo? Quarto ponto, você tem que ter um editor de texto. Eu uso o Sublime, que eu achei muito bacana, é um editor de texto fantástico, e eu atrelo ele ao meu Git. Então, quando eu abro algum arquivo, eu digo SUBL, suba, o nome do arquivo, entre, pum, já abre o meu editor de texto. Então, é muito bacana, muito melhor do que você trabalhar com Vim, do que você trabalhar com aqueles arquivos pé duro que você abre, não sabe depois como sai, como é que edita, como é que... Não, um editor de texto normal, facilita sua vida. Isso é muito simples, entendeu? Usa esse cara aí. Saber resolver conflitos, eu falei. Agora, mais importante também, saber fazer um rebase, um cherry pick, criar um branch local, dar undo em commits, ou seja, desfazer um commit que você fez, fazer merge de commits para o seu branch. Tudo isso é base, é fundamento. Se você não sabe isso, logo quando você chega na empresa, a primeira coisa que você vai fazer é quando alguém vê um desenvolvedor que entrou como pleno, júnior, sênior, que não sabe fazer isso, meu velho, aí o cara já fica assim, será que isso foi uma boa escolha, não sei o quê, porque é a base, entendeu? Que nem quando você aprende a andar de carro, você não primeiro vai fazer o driver's license, né? Você não vai tirar a carteira. Quando você tira a carteira, você já sabe dirigir, que nem o Michael Schumacher, não sabe, mas você sabe dirigir, porque te ensinaram tudo básico, e aí você vai aprender na prática, a rotina que vai te trazendo velocidade, mas no início você ao menos sabe ligar o carro, né? Trocar uma roda, fazer o que é necessário dentro do carro lá, quando você aprende a fazer as manobras, estacionar, você tem que saber isso, tem que saber usar a sua IDE e saber usar esse tipo de coisa, que é a base, trocar a gasolina do carro, botar a gasolina certo, é isso, entendeu? Então veja, até agora a gente não falou de programação ainda, você está só na base, então, se você souber isso, quando você chega no seu job, você já não se sente desconfortável. Claro que você vai ter muitas coisas na empresa, né, novas e tal, você não vai saber como fazer, mas aí a coisa que o pessoal vai trazer para você, vai te ensinar, não tem como você saber, ninguém sabe quando entra numa empresa nova, mas o básico do básico eu tenho que saber. E aprenda isso bem, porque é importante, tá? A parte de Git, terminal, criar projeto, subir no GitHub, clonar as coisas, bicho, é fundamental, vai fazer grande parte aí do seu desenvolvimento, certo? Você vai trabalhar muito com isso. Saber se conectar a um banco de dados. Veja, eu sugiro você começar aqui por dois também, bem populares, MySQL e Postgres. Postgres ele é muito popular mesmo, trabalhe em cima dele, aprenda a se conectar com ele, use o Postgres Admin para você se conectar a ele, e no MySQL tem uma suíte também, um dashboard que você se conecta, porque aí você sabendo fazer isso, quando você muda para outro banco de dados, é a mesma coisa, eles não inventam a roda de novo. O básico você tem que saber, tá? Fazer um select, fazer um insert, alterar dados, fazer um join simples, não precisa ser um join mirabolante não, todas essas palavras que eu estou usando aqui, esses buzzwords para você, se você não sabe, já é um alerta para você. Tem que pensar, peraí, vou salvar esse vídeo aqui de Ricardo e vou ficar revendo até eu fazer o tique nesses pontos aí. Quando eu fizer o tique nesses pontos, aí sim você vai para as entrevistas, vai para tudo que é lugar e você não vai ter problema, porque eles vão tangir esses pontos com certeza, tá? Porque são pontos importantes. Eu não quero um cara para me dar mais trabalho. Eu sei que ele vai ser júnior, mas minimamente ele tem que saber andar de carro se ele tem a carteira para dirigir. Então, se você tem a carteira para programar, você tem que saber fazer o básico, entendeu? Essa é a analogia. Então, segura aqui comigo, que isso vai valer a pena. Ver. Saber minimamente modelar um banco de dados e entender o que é normalização e indexing, tá? Essas duas coisas são as mais importantes para mim. Porque você aprender um SQL, um insert, alguma coisa, um select, você olha no Google. É muito simples, tá? Por que eu digo isso de normalização e indexação? Eu fui perguntado isso em uma das entrevistas, quando eu comentei lá que eu tinha feito umas otimizações no banco de dados, tive que fazer, adicionar uns índices para tornar ela mais rápida, não sei o que. O cara me perguntou isso. Eu vou confessar que eu não estava muito seguro nesse tema aí não, por isso que eu estou anotando isso aqui para você, porque é uma coisa importante quando se trata de banco de dados. Eu respondi da melhor maneira possível, o cara aceitou minha resposta, mas ainda me deu uns complementos lá, que eu achei muito bacana também da parte dele. E normalização, o que é normalização? Normalizar um banco de dados, certo? Então isso é importante. Se você pretende ir para a área mobile,
Aí você talvez pense em NoSQL, mas de antemão o básico mesmo, um banco de dados de relação assim como esses assim, é muito mais fácil e muito mais provável de você encontrar por aí afora. Na empresa que eu estou agora, de novo, banco de dados saíram de um que eu estava usando aí, foram para Postgres também, eu já usei muito SQL e Oracle, só que Oracle ele era pago, pelo menos na época que eu usava, não sei se tem a versão free dele, minha câmera está desfocando, deixa eu ajudar ela aqui. Bora minha filha, me ajude aí. É preciso você saber isso, tá? Aí a sintaxe básica do SQL, né, que é fazer um select, um insert, um join, né, um update, um delete, essas coisas básicas, mas você aprende muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. E aí os conceitos básicos de DAO, entity, um repositório, né? Aí você vai usar o MySQL e o Postgres, tá? Acabou essa parte aí de banco de dados. Conceitos de desenvolvimento. É muito importante você aprender o MVP, o MVC e o MVVM. MVVM para Android, tá? Área mobile. E o MVC e o MVP tanto para mobile como para back-end também. No Spring Boot você vai usar muito, você vai escutar muito isso aí. Então é bom você estar familiarizado minimamente com esses conceitos aí, porque vão perguntar também. Padrões de projeto. Se você está indo para a parte mobile, 2 ou 3 minimamente você tem que conhecer, porque senão você também, quando escutar, você vai ficar perdido. Observer, que ele é o sinônimo do listener também, você vai escutar muito listener quando se trata de botões, de janelas, não sei o que, mas é um observer por debaixo dos panos. Você vai precisar do builder, que é uma coisa também que você usa muito para criar objetos complexos, ou factory. Então esses daí você tem que saber, assim, perguntou a você tem que saber desenhar assim o UML desses daí e explicar basicamente. Os outros são usados muito poucos ou mais em casos especiais. Geralmente é quando você está desenvolvendo frameworks, aí você vai precisar dos outros também, que são muito mais. Não existe apenas esses, mas esses são os que você vai encontrar com muita frequência na prática. Então é bom você entender esses daí, tá? Principalmente se você está desenvolvendo para Android, você vai ver isso muito. Veja bem, a gente não programou até então, tá? Agora outra coisa, saber usar algum gerenciador de tickets. E aqui eu vou trazer para vocês o Jira e o Trello. O Trello ele é pago, mas ele se assemelha muito ao Jira em termos de dashboard, como você vai mover as suas tasks, para você entender como é que uma empresa funciona, como é que se gerencia tarefas, a gente tem um backlog, a gente vai puxando os tickets. É uma coisa trivial, simples, mas que faz diferença quando você coloca no seu currículo que você conhece, porque alguém vai dizer, esse cara sabe trabalhar com Jira, então não vou ter que explicar o Jira para ele. Ele sabe trabalhar com o Trello, sabe trabalhar... Deve ter outras ferramentas aí que se assemelham ao Jira, mas o Jira ele é muito comum aqui na Europa. Quando eu estava no Brasil também, usava já ele também, o cliente tinha o Jira. Então, assim, é uma ferramenta muito comum, muito forte e usada mundialmente, tá? Então é bom você conhecer essa ferramenta aí também, porque vai ser bom quando alguém te perguntar, você não vai ter problema com isso. Eles vão bater seu currículo e vão fazer tic, 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 beleza, esse cara sabe de tudo. Quando você sabe disso tudinho aqui, aí sim eles vão pro código. Antes disso, eles nem vão pro código, porque eles têm que saber se você sabe dirigir o carro. Isso de novo que eu tô falando pra você. Agora, veja bem, entender conceitos de Scrum. Eu tô num projeto agora que vocês não queiram estar nesse projeto que eu estou agora, porque eles não usam Scrum para nada, embora eles escrevam grande assim, nós usamos Scrum, não usam. Não fazem as reuniões direito, não tem Scrum Master. Quando a gente vai fazer a estimativa, ora é em dias, ora é em story points, não se mede velocity, a retrospectiva não gera action points, os action points não caem nos sprints. É muito importante, porque num time que tem um Scrum bem definido e que funciona, é muito bacana desenvolver. Já num time que tem assim um Chaos Engineering, meu Deus, para o cara arrancar os cabelos. E eu tô assim no momento. E a gente tá tentando fazer o turnaround aí pra gente conseguir voltar pro caminho certo, porque tá uma bagunça geral. Então é muito importante você entender os conceitos do Scrum, tá? Mesmo que você nunca tenha participado de um, mas você entender, você vai lá ler isso aí, muito importante. Saber usar alguma ferramenta de compartilhamento mútuo. O Slack, o Zoom para fazer call, o Miro para você compartilhar documentos, né? O povo trabalhar em cima dele, assim como você, simultaneamente, isso é muito importante. Usar o Slack para você se comunicar, né, entre o time, principalmente porque a gente agora trabalha muito assim híbrido, né, um pouquinho em casa, um pouquinho na empresa, então você vai ter muito essa interface aí para se comunicar com o seu time, então é muito importante você estar familiarizado com esse tipo de coisa também. E isso tudo você pode colocar no seu currículo, porque é importante. Muita gente não coloca essas coisas no currículo, mas quando eu vejo alguém, e eu sei que meu time usa Slack ou Teams, esses dois você tem que saber, tá? E aí eu vejo lá que o cara sabe usar isso, e tem outro que não sabe usar isso, mesmo se essa buzzword tá no seu currículo, o cara vai olhar assim pro projeto dele atual, se for
for um cara como eu, prático, vindo da prática, que pensa que eu quero um cara que me ajude e não um cara que me dê problema, tá entendendo? E quando eu digo me dê problema, gente, não é pra vocês me mal interpretarem, não. É que eu quero um cara aonde que ele tem a licença para dirigir. De novo, eu sempre vou fazer essa analogia, ele tem a licença para dirigir. Se o carro dele não é tão rápido, eu troco o carro dele, mas ele vai saber dirigir, entendeu? Agora, se ele não sabe dirigir, eu tenho um problema, porque eu vou ter trabalho com esse cara, eu vou ter que ensinar basicamente ele a dirigir. Então não é isso que a gente quer quando a gente contrata um júnior, um pleno ou um sênior, tá? Saber mocar objetos. Na empresa que eu estou aqui agora também, o maior problema com isso, a turma parece que nunca mocou na vida, não sabe o que é mock, acha que só se desenvolve se tiver o back-end já pronto. Não é assim, eu já desenvolvi e fiz vários projetos e funcionava, mas nessa empresa que eu estou, por algum motivo, não se desenvolve assim e acham que é uma coisa absurda do outro mundo, olham para mim com olhos grandes como se fosse uma coisa assim, um anti-pattern que não se faz, blá blá blá, quando na verdade é uma coisa muito usual que acontece aí afora, tá? Então, assim, é importante você saber mocar objetos, até porque os mocks você pode usar para teste também. Os mocks você pode usar para as previews. Os mocks você pode usar para tanta coisa que facilita a tua vida, mas quando você não tem isso, aí eu estou desenvolvendo agora para Android, lá a gente faz o maior trabalho de ter as previews. Quando vai para iOS não tem preview. Aí lá vai eu copiar a coisa de uma outra para outra, não tem exemplo e por aí vai. Dá muito mais trabalho. Só que a turma acha que não dá trabalho. A turma acha que dá mais trabalho mocar. A turma acha que dá mais trabalho. É óbvio que se você tem um back-end primeiro, se você tem esse planejamento e começou primeiro com back-end e os dados já estão vindo certinho, né? Tudo do jeitinho que a gente precisa para a gente só exibir nas nossas telinhas, é o mundo ideal. Mas a gente está longe do mundo ideal. Desses 20 anos que eu tenho de carreira, 2, 3, 4 projetos onde funcionou assim é muito. Então, por isso que eu sugiro, saiba fazer mock e testar também, tá? Teste unitário, JUnit, minimamente, você tem que saber, tá? Então, vejam aí quanta coisa eu tô trazendo aqui para vocês. Estou trazendo consultoria gratuita aqui para você, mas minha ideia mesmo no canal aqui é trazer isso aqui, da prática para te agregar valor, tá? As coisas que você não vai encontrar por aí fora. Você vai ter um bootcamp ali que diz, faz um projetinho assim, não sei o que lá, mas não reflete a realidade. Não reflete a realidade mesmo. Esse vídeo tá acabando ficando bem extenso assim, mas porque eu preciso trazer esses pontos, são os pontos que você precisa, anote aí para você saber. Salve esse vídeo, mande para os seus amigos que estão começando agora, porque a ideia aqui do canal é te agregar valor, é te ajudar mesmo, tá? Saber como usar o Google a seu favor e o ChatGPT também. Quando eu digo isso, parece óbvio, parece simples, mas não é. Eu pego tanta gente postando coisas assim simples no nosso, às vezes no chat da gente, às vezes coisas que eu digo, poxa, se o cara colocar isso aí no Google, o Google tá as respostas. Pô, se o cara lê o que o cara tá explicando ali, quando dá um erro, muitas vezes a gente vê aquele erro gigantesco, vermelho, né? A gente se assusta, eita, caralho, deu merda, fica nervoso e não sabe pra onde ir. Aí vai logo perguntar ao cara, quando basta o cara subir um pouquinho na tela, ver a primeira mensagem que está escrita, às vezes ele sugere, ele diz, faça isso que aí funciona. Mais claro do que isso, impossível, tá ligado? Aí eu vou lá, vejo o print que o cara postou e digo, bem, se tu fizesse o que o cara tá falando ali, se tu fizer assim, funciona. Aí ele ainda fez, não, aí vai fazer, funciona. Ponto número 1. Ponto número 2. Uma vez que deu o erro e você pesquisou e não encontrou nada, pega o próprio erro e jogue no Google também. Ele vai trazer uma resposta com certeza. Então você tem que saber se ajudar. Outra coisa muito bacana agora é o ChatGPT. O ChatGPT para algumas coisas ele é uma merda, mas para outras ele é muito bom. Por exemplo, outra vez eu fui fazer um teste com ele, eu disse assim, eu tô usando o Kotlin e antes eu usava Java. E Java é um pouquinho boilerplate, né? A gente sabe disso. O Kotlin ele resolveu muito essas coisas. E aí alguma coisa que era bem complexa em Java, eu digo assim, tem como eu transformar esse código aqui em uma coisa mais simples, com menos linhas, usando o Kotlin? Ele, claro, aí me deu a resposta. Aí eu disse, dá para fazer mais simples ainda? Ele disse, dá, fez. Só que eu queria que ele trouxesse uma coisa específica que eu saberia que dava para fazer, para ver se ele entende. Eu disse, dá para fazer mais simples ainda? Aí ele dá. Aí, me deu uma linha de código, um negócio que era gigantesco, uma linha de código e funcionou. Então, às vezes, vale muito a pena você consultar o ChatGPT para esse tipo de coisa. Você vai ver como você vai evoluir, porque você aprende com ele. Ele tem uma base de dados gigantesca de gente inteligente que já resolveu coisas de maneiras muito elegantes. Então, ele traz isso para você e aí fica a seu critério usar isso ou não, tá? E o bom do ChatGPT é que ele não literalmente copia, ele modifica as coisas, então você não tem nem problema com licença. Porque uma coisa é você copiar, né? O copiloto teve esse problema, né? De sair copiando as coisas, então não dava certo. Ele não, ele traz as coisas, modifica para você, então você não tem problema com licença, porque é uma coisa de autoria própria, sua ou do ChatGPT no caso. Saber usar o GitHub e os actions do GitHub para fazer CD, CI, Continuous Deployment e Continuous Development, é você entender como é que isso funciona. Eu criei um projetinho há muitos anos atrás no GitHub, onde eu fui usar o Travis, uma ferramenta gratuita que você pode integrar o deployment e os testes direto lá. Então quando você faz um pull request e você sobe isso lá no seu GitHub, eu sugiro você fazer para você entender como é que se trabalha
trabalha, porque a gente vai trabalhar assim no dia a dia. A gente faz alguma coisa na nossa branch, faz um pull request, alguém vai fazer o review. Isso tudo você pode simular no GitHub porque é gratuito. E aí você vai ver como é esse esqueminha de aprovar um pull request, de mergear isso para o seu main, né, ou para o seu master, como você queira denominar. Todo esse tipo de coisa você vai aprender aí. E aí quando você tiver num outro projeto, você vai mudar os nomes das coisas, mas é a mesma ideia, a mesma coisa. Se eu estiver usando GitLab, que é pago, é proprietário, ou se você estiver usando Bitbucket, que tem a parte grátis e a parte paga, eu sugiro você usar Bitbucket também. O GitHub, GitLab eu não sei se tem ele free, tá? Mas aí é basicamente a mesma coisa. Sabendo esses outros dois, você pode botar no seu currículo e aí tu vai ver que você é proficiente, você entende. Depois de tudo isso, vê, a gente não programou uma linha de código aí, depois de tudo isso, que é a base, aí sim você vai para lógica de programação. E aí na lógica de programação, o que muita gente faz é se perder nesse mundão de lógica de programação e sair programando tudo que é coisa complexa que não faz sentido, lá. Uma vez, um cara me pediu para fazer um bubble sort. Aí eu disse, bicho, olha, eu tenho não sei quantos anos de experiência, eu nunca cheguei a usar um bubble sort. Eu suponho que você está me perguntando isso porque na sua empresa você deve usar muito bubble sort, não é isso? Ele fez, não. Eu digo, tá bom, vocês não usam bubble sort. E o bubble sort, eu posso pesquisar ele aqui na internet e vou encontrar facilmente uma solução e poderia adaptá-la para ele. Ele disse, mas eu quero que você faça. Eu disse, mas veja, você está me perguntando alguma coisa que vocês não usam, você quer que eu faça e eu podia pesquisar e trazer aqui para você. Não era melhor a gente pegar alguma coisa da prática que realmente vai fazer sentido para você, para mim, que vai te ajudar a resolver os problemas do que você me perguntar coisas assim. Aí o cara ficou sem saber a resposta, não sei o que, ele quis dar uma de fodão e aí ele persistiu nisso, disse que queria que eu fizesse. Aí eu escrevi um algoritmo lá, não funcionou muito bem, porque eu não faço isso no meu dia a dia. Não tenho vergonha de dizer isso, certo? Porque eu acho que não é uma coisa que você tem que saber decorado e saber como fazer. Aí assim, você está sob pressão, te dão 10, 15 minutos, ficam do teu lado perguntando, pentelhando, que na vida real não é assim. Na vida real te dão o problema, tu tem 2, 3 dias para resolver uma coisa e aí em 15 minutos quer que o cara se lasque resolver uma coisa que não faz sentido nenhum. Então vocês têm que também ter cunhão nessa hora para falar assim, dessa maneira que eu falo, tá? E dizer assim, meu velho, se você tá querendo isso de mim, ainda mais se for Júnior, sei lá, aí que tá errado mesmo, tá ligado? É um cara que não tem noção, pô, sei lá o que é que esse cara tá pensando assim, não tá ligado na prática no dia a dia. Só pode ir um negócio desse, meu Deus do céu, sei não. Aí você aprende algumas coisas básicas de programação. Não tô dizendo que você não tem que aprender nada, tá? Aprender a usar um linked list, uma lista, um mapping, um array, saber quando usar um ou não usar outro, qual que performa melhor em tal situação ou em outra situação. Esse tipo de coisa é bom você saber, óbvio, né? E aí você faz alguns lead codes assim pontuais, você seleciona lá e diz assim, eu quero os lead codes mais requisitados, porque esse tipo de coisa é só para empresa que tem muitos dados mesmo. Tipo, se você aplicar para uma Microsoft, para uma Google, para uma Uber, aí faz muito sentido você saber otimizar até o último parafuso para ver se o carro da Fórmula 1 consegue fazer 3 milésimos a mais, porque é muito dado. Aí com 3 milésimos a mais de não sei quantos bilhões de dados, é muito tempo, né? Mas no dia a dia, meu filho, você tem uma listinha desse tamanho, então não faz diferença nenhuma se você lista assim, lista assado, faz um for each assim, um for each assado, não faz diferença. Tá? Me entendo, eu tô trazendo coisa da prática aqui pra vocês. Não adianta eu ficar, né, falando aqui pra vocês coisas mirabolantes. Não é nada disso. Não tem bicho de cabeça, não. E a turma gosta de, né, muito blá blá blá. Eu tô trazendo aqui da prática pra vocês, tá vendo? Papo reto aqui, ó, como a turma diz. Depois que você aprender isso aí vê, muito importante você aprender também, entender o que é RESTful, como é que você usa o retrofit e o Cato, né, se você estiver usando Kotlin, e o retrofit para fazer request a uma API. Você entender como você consome uma API. Tem muitas API grátis por aí que você pode consumir, tá, para fazer seus exemplozinhos. Como você desserializa um JSON, um objeto, né, que vem como string e transforma ele em objetos para você usar dentro do seu aplicativo, né, que se chama serialization. São coisas que você vai precisar na prática 100%. E aqui no finalzinho um adendo, se você pretende ir para a parte de back-end, não fuja de Spring Boot. Vá logo de cara em Spring Boot, aprenda a usar Spring Boot, porque Spring Boot está também omnipresente em tudo que é lugar aqui no back-end. Então agora mesmo a gente está tendo que resolver um problema e estão usando Spring Boot também no back-end. Então se você não sabe minimamente assim como é que, o que é Spring Boot, não te diz nada, então você fica perdido também. Então veja aí, viram a lista que eu trouxe aqui para vocês? Isso é a tarefinha de casa de vocês. Salvem esse vídeo, vão revisando. Não queira aprender tudo de uma vez só, vá pontos por pontos. O que eu digo, que eu sugeri para um colega meu que me perguntou, é o seguinte: eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio, onde eu tratei 3 módulos que era middleware, front-end e back-end. Então, na época, quando eu saí, eu fiz uma pós-graduação, para você ver, nem a pós-graduação se atenta a essas coisas que realmente a prática requer de você. Era muito melhor, nesse tempo, eles terem me ensinado isso daqui que eu estou mostrando para você, porque eu saía pronto, saía preparado, e aí sim, tangia essas partes aí de middleware, hardware, não sei o que lá, porque são coisas que quem vai fazer
fazer é o arquiteto, é o sênior, talvez o pleno. No início você não vai fazer isso como júnior. Então você tem que saber fazer o feijão com arroz direitinho, o básico. E aí depois o resto você evolui na sua carreira, no seu job on demand. Na medida que as coisas vão surgindo, você vai aprendendo, isso é óbvio. Então fica esses pontos aí. E aí agora os dois últimos pontos bons para quem ficou até o final aqui do vídeo: ter 2 apps publicados na App Store, se você está pensando em ir para a área de mobile, ter alguma API publicada também no seu GitHub, que você faz uma implementação que faz um request para alguma API, consome alguma coisa e transforma o objeto, né, o string JSON em objeto, e ter 1 a 2 aplicativos publicados. Por que eu digo isso? Porque quando alguém publica um aplicativo, eu sei o perrengue que é publicar um aplicativo. Eu sei que ele tem que passar pela Play Store, atender muitos pré-requisitos e requisitos que eles impõem, entender como funciona o processo de release. Você vai entrar na parte de beta, vai fazer o promoting, vai passar por aí para lá. Onde é que está o versionamento, que você tem que versionar tal coisa e não outra, como é que é o nome da aplicação, tudo isso que envolve um processo de deployment, de levar para a Store, mesmo que você não faça isso de maneira automatizada, mas que você faça isso na mão, é muito importante. Então um cara que tem isso aí, para mim, ele me indica que ele sabe fazer o feijãozinho direitinho, o básico, feijão com arroz, sabe dirigir, e aí o resto ele aprende na prática. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Estou tentando trazer coisa aqui para realmente vinda da prática, né? Analisando esse tempo que eu venho desenvolvendo, o que é que eu realmente uso no meu dia a dia de programação, um pedacinho desse tamanho, tá? E o resto do tempo é fazendo meeting, fazendo reunião, escrevendo documento, fazendo call, e-mail para lá, e-mail para cá, usando Gira, fazendo gerenciamento de um monte de coisa, e programação realmente é uma parte muito pequena, tá? Então é importante você ter essa lista aí, você tem ela agora, e aí você pode usar para se preparar. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloca nos comentários. Fico muito feliz em responder cada um de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!